que é o professor John Love. Nós vamos tratar aqui nesse vídeo de alguns aspectos sobre a matéria pesquisa e autoria, tá? O tema desse vídeo é como começar e desenvolver uma pesquisa no ensino médio, tá? Esse vídeo serve tanto para o primeiro, segundo ou terceiro ano do ensino médio, tá bom? Ele tem alguns aspectos bem formais, tá? Porque a pesquisa para o ensino fundamental ela é tratada de uma maneira e no ensino superior é outra, tá? Mas aqui eu vou tratar de alguns aspectos informais, assim, para facilitar para vocês entenderem esse processo de pesquisa, já que a maioria dos alunos está começando agora a compreender o que é pesquisar e como pesquisar. Eu vou dar mais relevância, aliás, vou dar relevância aqui à pesquisa bibliográfica, tá? Que é a que trabalha com livros e textos, coleta de dados em textos, livros, etc, tá bom? Tem outros tipos de pesquisa que eu não vou abordar nesse vídeo agora, posteriormente nós vamos falar sobre isso. Eu vou falar sobre um aspecto bem geralzão, só o pessoal entrar no tema aí. Primeira coisa, pessoal, para você que vai começar uma pesquisa e pretende fazer um artigo, a primeira coisa, você deve escolher um tema. Tá? A escolha do tema. O tema é o quê? É um objeto que você vai trabalhar, é um tema. Preferencialmente deve ser um tema que você goste muito. Por quê? Você vai lidar com ele durante muito tempo. Você vai ficar lendo sobre isso, trabalhando sobre isso, você vai voltar no texto, vai rever as hipóteses, vai confirmar as hipóteses ou não, vai ficar trabalhando nisso constantemente, tá? Porque o trabalho de pesquisa, e nesse caso de fazer um artigo, ele requer, sabe, uma constância na pesquisa. Às vezes nós apagamos tudo aquilo que escrevemos, reescrevemos, ficamos trabalhando com esses dados, dando forma a esse objeto que nós temos em mente. Então escolha um tema que você goste. Por exemplo, eu vou trabalhar aqui, por exemplo, se eu for colocar um tema preconceito racial. E aí o subtema preconceito racial contra os negros, tá? Aí eu quero trabalhar isso. Então a primeira coisa eu escolhi o tema, e já escolhi o tema, preconceito racial contra os negros. Né? Tem vários tipos de raça, então contra os negros. Então está escolhido o meu tema. Eu posso delimitar esse tema, caso George Floyd e outros casos, mas já escolhi um tema, tá? O que eu vou fazer agora? Delimitando ou não, isso já é um outro aspecto que eu vou tratar depois. Eu devo escolher, eu devo fazer uma pergunta para esse tema. Depois que eu escolhi o tema, delimitei, vou trabalhar o caso George Floyd, vou trabalhar... eu devo fazer, sabe o que? Eu devo fazer uma pergunta para esse tema. Isso é conhecido como elaboração de um problema. Por quê? Toda pesquisa ela visa solucionar ou pelo menos analisar uma questão relevante para dar uma resposta à sociedade, uma resposta à comunidade científica ou até mesmo à comunidade escolar, aos amigos. Então ela visa dar uma resposta, porque nós verificamos que tem uma lacuna e um vazio para essa pergunta. Então nós vamos procurar responder essa pergunta. Nesse caso, sobre o preconceito contra a raça negra, preconceito racial, que pergunta eu posso fazer? Que levantamento de problema eu posso fazer? Eu posso fazer assim, por exemplo, caso George Floyd. Por que o preconceito racial ainda é tão forte no século XXI? Levando em conta que a sociedade já avançou muito nas liberdades, em relação às liberdades individuais e a consciência, sabe, de respeito ao outro. Estamos no século XXI. Então minha pergunta é, por que ainda acontece casos como o do George Floyd? Por que acontece preconceito racial em pleno século XXI? Por quê? O que contribui para isso? Lógico, isso é de uma maneira simplificada, eu estou falando aqui, tá? De uma maneira simplificada. Para fazermos isso, nós temos que refletir muito, escrever, reestruturar isso, mas é só para vocês terem uma noção. Então eu fiz essa pergunta, por que o preconceito racial
ocorre ainda hoje, no século XXI, depois de tanto avanço em relação às leis de liberdade, em relação ao respeito, etc, etc, a humanização. Por que que acontece? Então eu tenho um tema e tenho uma pergunta. O que que eu vou fazer? Eu vou procurar responder essa pergunta. Só que eu tenho que responder de uma maneira, procurar responder de uma maneira relevante, de uma maneira que não foi tratada ainda, para não fazer mais do mesmo. Então eu não devo contar a história do George Floyd, pelo menos em si, no meu artigo total, de maneira total no meu artigo. Eu não devo falar o que é preconceito, eu não devo falar somente o que é raça, eu não posso contar a história. Eu tenho que procurar responder essa questão de uma maneira diferente que eu não percebi que ninguém respondeu ainda. Eu não percebi que ninguém respondeu dessa maneira. Então eu vou tentar elaborar alguma coisa para responder. O que que eu vou fazer tendo essa questão, essa pergunta? Eu vou levantar algumas hipóteses de o porquê que acontece ainda esse preconceito racial, a violência contra os negros. E de certa forma, em alguns lugares, a segregação ainda racial. Aí eu posso levantar as hipóteses, e eu tenho que levantar essas hipóteses. O que são o levantamento de hipóteses? É uma resposta provisória que vai ser aprofundada no meu trabalho. Então eu vou levantar uma resposta provisória. Primeiro, a televisão tem contribuído muito para, sabe, para que permaneça o preconceito racial. Porque nas novelas, normalmente os empregados são negros, as cozinheiras são negras e não sei o que, não sei o que. Então eu tenho essa hipótese. Se ela é verdadeira ou não, eu vou confirmar depois. A segunda hipótese. Culturalmente, sempre existe estátuas de heróis que são brancos, não existe quase estátuas de heróis que são negros. Então, a história também ajuda a contribuir, sabe, para isso. Aí, outra coisa, ou terceira hipótese, eu posso colocar aí uma terceira hipótese. A linguagem. Sempre tem piadas sobre os negros, não sei o que, sobre os brancos não tem, mas sobre os negros tem. Isso também contribui. Então, aí eu já levantei três hipóteses por que o racismo ainda predomina, permanece na sociedade. Três hipóteses. E aí o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar essas hipóteses. Tudo bem, então agora eu tenho o tema, que é o racismo, preconceito racial contra os negros. Eu tenho um problema a ser resolvido, é uma pergunta que eu mesmo formulei, tá? Eu mesmo formulei a pergunta, eu tenho que ter essa pergunta. Isso é fundamental para dar norte para o trabalho, pessoal. Você tem que fazer uma pergunta para o teu tema. E procure fazer uma pergunta relevante, que talvez ninguém tenha feito ainda. E aí você vai responder com o seu trabalho. E aí você levanta algumas hipóteses e vai trabalhar com essas hipóteses. Aí vamos começar o trabalho. Eu vou fazer uma introdução do meu trabalho. O que eu coloco na introdução? Primeira coisa, eu coloco os aspectos gerais do meu objeto que eu vou trabalhar. Eu coloco, olha, o preconceito racial sempre existiu, desde que tal. Aí eu conto todo o processo histórico, o escravismo, todo o processo histórico, a abolição da escravidão. Porque eu tenho que contextualizar esse meu objeto para o leitor. O leitor não é obrigado a saber do objeto. Eu sei do objeto, então vou falar para ele o que é um preconceito racial. Falar, preconceito racial é isso, difere desse tipo de situação e desse tipo de situação. Então eu dou um panorama geral sobre do que eu vou tratar no meu artigo. Eu vou tratar de preconceito racial, porque ele permanece no século XXI. Então eu falo, olha, o preconceito racial é isso, ele traz essas consequências. Ele na história ele vem vindo assim, dessa maneira, ele tem acontecido dessa maneira. Nós vemos a evidência dele nessas situações da sociedade, tal, tal, tal. Então eu coloco o leitor no ambiente do meu assunto. Isso é contextualizar, e isso eu posso fazer na introdução. Você fala do seu objeto, como se a outra pessoa que vai ler não sabesse nada do objeto. Então você explica para ela o que é isso, o que é um preconceito racial. Principalmente contra os negros, que é o objeto que nós estamos tratando aqui nesse exemplo. Então essa é a introdução, pessoal. Tá? Essa é a introdução. O tamanho da introdução é variável em relação ao tamanho do texto. Tá? É variável em relação ao tamanho do texto.
mas é uma página aí, é de bom tamanho. Comece pequeno, depois você vai aumentando. Comece com 20 linhas, depois você pode parar, depois você pode continuar. E aí, ó, já estamos em 10 minutos. Ó, desenvolvimento. O que eu faço no desenvolvimento? No desenvolvimento, eu começo a trabalhar as hipóteses, pessoal. Lembra daquelas 3 hipóteses? Então eu começo a pegar aquelas hipóteses e vou trabalhando com ela para ver se essas hipóteses se confirmam ou não. E para isso eu preciso o quê? Isso também até antes de começar o trabalho. Quando eu pego o tema e tem um problema. Eu faço uma reunião bibliográfica. O que é isso? Eu vou na internet, porque agora por causa do Covid não podemos estar andando muito aí, mas em momentos que podemos, devemos ir em bibliotecas também. Na internet e em bibliotecas. Eu faço uma reunião, uma catalogação de todo livro, artigo de revista, artigo na internet que trata sobre esse assunto. Porque eu preciso, sabe, conhecer bem esse assunto. Para mim, sabe, trabalhar com esses materiais e dar a forma que eu quero, aonde eu quero chegar, sabe? Na especificidade que eu quero atingir do meu tema e do meu subtema. Então eu faço uma reunião bibliográfica, né? Isso é conhecido como bibliografia, o material que eu vou usar como base. Nós temos que ter uma base. Em outro vídeo eu vou falar sobre isso, pessoal. E aí você começa respondendo a primeira hipótese. Então eu começo já, coloco lá um capítulo. Como as novelas têm mantido o preconceito racial por colocarem atores negros somente em papéis que são subalternos aos brancos, que são inferiores aos brancos. E aí eu já começo o desenvolvimento aí. Será que isso é verdade ou não? Vou trabalhar com as minhas fontes, livros, revistas, artigos da internet, e vou ver se isso é real ou não, tá bom? Eu vou encerrar o vídeo por aqui, depois eu vou fazer outra parte desse vídeo, pessoal, mas espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa pode fazer pergunta aqui pra mim, tá bom? Ou lá no Classroom também pode fazer pergunta, tá bom? Até mais, tudo de bom pra vocês, bons estudos, tá bom? Tchau!